Aqui na nossa Rádio USA, política se discute. Começa agora, Política em Foco. Para você que sintoniza a nossa Rádio USA, o Brasil mais perto de você. Eu, Márcio Fofo, estou chegando por aqui. Eu quero já trazer também para o nosso bate-papo o meu primeiro convidado de hoje. Ele que é alguém bastante experimentado, como eu disse, né, na indústria do entretenimento. Estou falando do Ayrton Júnior, formado pela Escola de Ministros do Osana Music, né, o Integrity Worship Institute. Também foi um dos responsáveis pela implantação do Instituto Canção no Brasil, desenvolveu projetos também junto à Mozilla Records e atualmente é o CEO do Som do Reino, alguém bastante experimentado, né, nessa área da indústria fonográfica e vai nos ajudar a entender também sobre esse mercado, né, que segue bastante aquecido e que tem as suas políticas internas, né, na medida que a gente percebe que o jeito também de consumir música vem sendo alterado, né, ao longo dos últimos anos. Quero já cumprimentar e agradecer, né, pela gentileza de nos atender nessa noite de terça-feira. Ayrton Júnior, boa noite, tudo bem? Oi, Márcio, boa noite. Agradeço bastante pelo convite, estou bastante feliz de estar participando desse papo contigo. De verdade, muito obrigado. Legal, legal. Eu fiz aqui uma breve apresentação, né, falando, né, sobre o seu histórico profissional, né, aliás, anterior, né, a esse trabalho que você realiza dentro da indústria do entretenimento, você também é oriundo do mercado financeiro, né, trabalhou muitos anos também Sim, nessa área no Brasil, né? Exatamente. Eu sempre digo que eu tive duas carreiras simultâneas, que foi a minha carreira no mundo profissional, no segmento bancário e também ministerial, musical. Desde sempre as coisas caminharam muito juntas, né? Desde os meus 15 anos de idade, as duas situações sempre foram paralelas, assim, nunca deixei nenhuma nem outra nesse período todo. E por 20 anos eu trabalhei no meio corporativo, num banco privado no Brasil, e depois desses 20 anos eu passei a me dedicar exclusivamente ao segmento musical. Mas eu digo sempre que foi paralelo, as duas coisas aconteciam juntas na maior parte do tempo. Agora, Ayrton, a gente percebe que, na verdade, né, são dois segmentos onde existe a necessidade, né, de adotar, por exemplo, aquela política que muitos acabam exercitando, né, no seu dia a dia, mesmo sem perceber, né? Ainda mais quando você trabalha em grandes corporações, né, e trabalha também, muitas vezes, né, com gestão de pessoas, são interesses Sim. que acabam tendo que ser contemplados, né? Muitas vezes as decisões, né, elas têm que ser também tomadas, né, contemplando, né, diversas frentes, né, e isso, sem dúvida alguma, faz parte, né, do dia a dia dessa política, né, que extrapola essa política eleitoral e partidária que a gente se habituou, Sim, né, sim, a sim, chamar. Você consegue reconhecer também isso ao longo, principalmente nessa primeira parte, falando sobre o seu período no mercado corporativo, né? A gente sabe que esse ambiente, né, do bancário, do mercado financeiro, ele é bastante tenso também, né? Bastante, bastante. Eu sempre dizia que num ambiente ou qualquer outro setor que você tem um produto, você tem um serviço, existe uma troca. Eu te dou uma melancia e você me dá o dinheiro. E no segmento bancário é o dinheiro pelo dinheiro. Então, o produto final é o mesmo pelo qual se paga. Então, a ganância é muito mais forte e todo o background, tudo que envolve isso é sempre um mesmo único assunto. Então você tem eu nunca trabalhei em agências bancárias, eu sempre trabalhei na área administrativa, mas o produto final é sempre o mesmo, é o dinheiro pelo dinheiro. Você pode vender um seguro ou
um plano de previdência, mas acaba girando sempre dentro disso. Então é um movimento muito hostil o tempo inteiro, onde dinheiro você não se perde nunca, você sempre quer ganhar, ganhar, ganhar sempre, né? Diferente de quando você tem uma troca onde os conceitos eles são variáveis e a busca ela também é de acordo com a necessidade ou não, dependendo do segmento que você está, ou é alimentício, ou é de entretenimento. No segmento bancário é muito mais voraz tudo isso, porque você não tem uma opção e você não tem um segundo movimento a não ser o foco no dinheiro. Então, as atenções são muito mais tensas nesse sentido, né? E a forma com que as pessoas se relacionam com ele é muito mais forte do que em alguns outros segmentos que em algumas vezes podem ser mais flexíveis ou mais brandos na forma de se lidar, né? Ah, sem dúvida. E a gente percebe que esse setor bancário no Brasil tem uma tradição também, exatamente como você disse, né? Acho que mais até do que em outros países, né? De não querer perder nunca, sim, né? E de obter lucros, exatamente, infelizmente no país, né? Até considerados bastante abusivos, né? Se formos... Principalmente para o Brasil, sim. Pois é, se formos analisar sobre, por exemplo, o ângulo, né? Do próprio cliente, né? Do próprio consumidor desse crédito. Agora, Ayrton, dentre esses trabalhos que você desenvolveu, já entrando na área da indústria do entretenimento, você acabou sendo despertado. Eu trouxe aqui sobre a sua formação também junto ao time do Osana Music, né? Integrity Group, que foi sem dúvida alguma um dos mais importantes, né, do segmento da música cristã, da indústria fonográfica cristã no mundo todo, isso já nos anos 80, anos 90, você fez um curso de formação e parece que você teve o privilégio de, inclusive, ser liderado, né, pela nata, né, desse grupo, são pessoas que até hoje se mantêm bastante ativos, né? Exatamente, alguns ministros dando suporte ainda para muita gente, outros em questões mais administrativas, mas foi muito interessante porque no começo dos anos 2000 tive a oportunidade de participar de uma equipe de 50 pessoas, onde a gente iniciou um trabalho de desenvolvimento ministerial no Brasil, e aí tinham como professor Don Moen, Paul Wilbur, o próprio Michael Coleman, que era o presidente do grupo Integrity Music até então, aí Pete Sanchez Jr., Wes Tuttle, Bob Fitts, muitos ministros. Eu tive, graças a Deus, esse presente. Foi de verdade um presente ter participado disso e ter aprendido durante todos esses anos. Na verdade, foram 5 anos, né, de estudos, então foi um período bem especial que, com certeza, eu devo muito da minha formação ministerial, musical, a toda essa vivência. Primeiro ouvindo, né, desde os anos 80 para 90, todo esse conteúdo que chegava para a gente, ou conta-gotas, ou na comunidade onde a gente estava inserido, chegava uma coisa ou outra, até entender a proporção que tinha o Integrity Music, não só para o Brasil, as versões que a gente cantava, mas também ao redor do mundo, com todos os projetos, né? Que durante muito tempo foi o maior ministério e a gente colhe frutos até hoje daquilo que eles plantaram, né? Sem dúvida. E hoje continua sendo um ministério forte, mas hoje como a informação e a facilidade de se produzir é muito maior, hoje a gente tem, graças a Deus, uma variedade muito grande, muita gente, mas eles foram muito importantes. Sim, sem dúvida. Eu me lembro muito, até mesmo, das turnês que eram realizadas no Brasil, né? Inclusive aqui hoje mesmo está acontecendo uma gravação aqui pertinho dos nossos estúdios no sul da Flórida, né? A gravação de uma live do Joe Vasconcelos, né? Vocês devem conhecer também o Joe Vasconcelos. Sim, puxa. Da Sing Church, inclusive trazendo um desses ícones dessa época, que é o Ron Kenoly, que está participando. Sempre juntos, né? Exato. Já tem uma amizade de longa data, né? Ron Kenoly, Joe Vasconcelos e também o
o Baruch, que também veio do Brasil para trazer também, né, essa participação dessa gravação. Me lembro bem desse período, né, da Integrity, também do Daryl Navack, né, que foi um executivo que trabalhou bastante fazendo esse elo, né, da música americana, também envolvendo o Brasil, né, nesse contexto da América Latina. Agora, com relação à formação, eu acredito, sem dúvida alguma, isso foi muito importante nesse aprendizado, nesse amadurecimento, no que eu disse aqui, na gestão de pessoas, né, e na gestão de projetos, né. O que você pode dizer a respeito do que você aprendeu nessa fase, que acaba entrando nesse papo que a gente fala sempre, né, dessa política, eu costumo brincar que é essa política do varejo, né, essa política interpessoal, que ela está entranhada em nós, em todos os momentos da nossa vida, e a gente acaba fazendo mesmo sem perceber. Mas quando a gente conhece as técnicas, a gente acaba também, né, interagindo melhor com as pessoas, né? Eu creio que o curso acaba também te dando essa formação, né, Ayrton? Exatamente. E eu passei por uma situação muito interessante no ano de entre 2004 e 2005, que a minha carreira no banco, ela estava num crescimento bem considerável. E aí foi uma situação até com a qual você também se recorda, foi quando meu pai faleceu, e eu tive que tomar a decisão de como eu me preparava para sair do banco, para seguir uma vida ministerial, musical, e quando meu pai faleceu em 2004, eu tive que tomar essa decisão de permanecer no banco, até por questões financeiras, e eu deixei muitos planos de lado. Em 2005, quando eu encontrei o Michael Coleman, ele me disse exatamente o seguinte: eu triste porque tive que continuar no trabalho e não ia me dedicar musicalmente em tempo integral, e ele falou assim: olha, você precisa entender uma coisa, vou te contar a minha história. Eu passei por uma situação onde eu fiquei muitos anos no ambiente corporativo e eu achava que isso não ia acontecer comigo. O que está acontecendo comigo hoje, toda essa estrutura que eu tenho coordenado, não iria acontecer porque eu me dedicava muito tempo para a minha vida profissional, dizendo assim, né, sem ser a música. Até eu entender que foi necessário tudo isso para que eu chegasse nesse ponto. E por incrível que pareça, ele virou para mim nesse dia e falou assim: olha, fica tranquilo, um dia você vai estar do mesmo lado que eu estou hoje, você vai entender tudo que eu estou falando. Isso no ano de 2005. E hoje eu olho para trás e eu falo assim: puxa vida, realmente as coisas se desenharam, e eu participar de todo esse desenvolvimento fez com que eu tivesse uma visão muito importante na gestão de pessoas, de gerenciamento de conflitos, entender como funcionam as áreas, a interdependência é uma coisa muito interessante nessas horas, né? Porque a gente precisa ter a consciência de que, para que o produto final, ou que o objetivo final seja alcançado, existem muitas coisas que também precisam ser deixadas no meio do caminho, outras precisam ser consideradas de maneira diferente, colocando o outro na frente. No mercado de trabalho, a gente fala muito sobre meritocracia, e quando a gente veio para o âmbito religioso cristão, a gente sempre tem aquela consciência de não, eu preciso deixar que Deus apareça e que eu sou um canal, mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que nós somos sim esse canal, mas esse canal ele precisa ser organizado, ele precisa ter funções bem definidas, precisa ter direção para que as coisas funcionem e não simplesmente a gente deixe. Então essa estrutura organizacional, ela ajuda muito a gente a entender papéis e funções, assim como é o corpo, assim como é uma engrenagem. Eu sempre digo que a engrenagem, para mim, é um dos exemplos mais interessantes, porque você tem peças menores, peças maiores, e todas elas trabalham para um único objetivo, e as peças maiores, elas não são melhores, elas simplesmente conectam pontos extremos que as menores não conseguem. E as peças menores, ao mesmo tempo, elas são muito importantes porque elas estão em pontos estratégicos para que as coisas funcionem e aconteçam, não trave, não pare. Então, entender essa forma de gerir a política e a estrutura de uma organização, tanto empresarial quanto ministerial,
é importantíssimo para a gente saber que tudo faz parte de um propósito muito maior. E você sabendo, se você é uma estrutura menor ou maior, ela não tem importância quando a gente fala do todo. Trazer isso para a equipe, trazer isso para as pessoas, fazer com que todos entendam que o papel é importante, aquela função, aquela tarefa, ou ela sendo mais desgastante, ou ela sendo algo mais prazeroso aos nossos olhos, ao gosto de cada um, tem um papel muito importante e precisa ser muito bem gerida pelos líderes de equipe, pelos gestores, e é o que a gente tenta aprender e praticar, né, nesse tempo. Exatamente. É o conceito de se buscar a excelência, né? Eu gostei, esse exemplo da engrenagem faz todo sentido, né? A gente pode citar também o próprio exemplo de um quebra-cabeça, né? Ele só consegue ser formado na sua plenitude, né? A partir de peças de diferentes formatos, né? E tamanhos, né? Mas, sem dúvida alguma, todas elas com a sua importância específica. Ayrton Júnior está batendo um papo com a gente, ele que é CEO do Som do Reino. Daqui a pouquinho quero saber também sobre o projeto que ele ajudou, né, implantar no Brasil. Ele falou aqui de várias figuras que inspiraram e que ajudaram na formação dele, né, como profissional que ele é hoje, né, citando aqui pessoas da época da Integrity Music. Eu sei que na Canção também, sem dúvida alguma, foi uma fase importante, né, da vida dele dentro desse segmento. Eu vou dar uma paradinha. Eu vou para um rápido intervalo comercial e eu retorno, então, conversando com o Ayrton Júnior no Política em Foco de hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Kleber e para Kathleen, é isso? É isso aí. Eles estão mandando um abraço para a gente também, super abraço de Portugal. Estamos na escuta do programa, somos um casal de adoradores, legal. O Kleber e a Kathleen ligados também com a gente. Segura aí, já estou voltando com muito mais. Estamos apresentando Política em Foco. Estamos com o nosso primeiro convidado dessa noite, conversando com o Ayrton Júnior, ele que é CEO do grupo Som do Reino. Trouxe um pouquinho, né, da sua experiência, do seu background, junto à indústria fonográfica no Brasil. E eu gostaria, Ayrton, que a gente pudesse também lembrar, né, de alguns trabalhos que você acabou também como produtor executivo, né, envolvido, mas até antes, falar um pouquinho, né, da Canção, que foi, sem dúvida alguma, um momento muito especial também, né, na música do Brasil. Você, depois dessa formação com a Integrity, né, poder, né, dar esse passo além com o grupo Canção, né, que também é um grupo de bastante destaque, né, fez história, né, ao longo desses últimos anos, né, tem como um dos seus principais líderes, o Marcos Witt, né, um cantor bastante conhecido, né, aqui nos Estados Unidos, e que, sem dúvida alguma, acho que foi também uma etapa importante na sua formação, né? Com certeza, eu sempre digo que o Grupo Canção foi um dos maiores presentes que eu já tive na questão musical, por conta daquilo que a gente sempre ouvia, e participar disso foi algo muito especial, principalmente no Brasil, porque o Instituto Canção sempre foi muito forte na América Latina e por conta da nossa língua ser diferente, não é que existia uma resistência por algum motivo específico, mas existia uma dificuldade de relacionamento, né? Quando o Canção veio para o Brasil, foi algo muito especial para mim, por acompanhar o Marcos Witt, por tudo que ele já representava naquela época, mas também por entender que para o Brasil era algo muito especial, uma escola de sucesso muito grande na América Latina. Estar vindo para o Brasil foi muito especial participar disso. Agora, deixa eu aproveitar até o gancho, né? Me veio à mente agora também, não sei se foi mais ou menos a essa época, eu até pude participar no Brasil, estava começando a nascer a CCLI, não sei se você se lembra dessa época, né? A companhia cristã que acabou também meio que normatizando essa questão dos direitos, do copyright, né, internacional. Eu sei que isso acabou ganhando bastante espaço, né,
e foi pulverizado aqui nas principais igrejas americanas, que muitas delas têm as transmissões também. Hoje muito se faz, né, as transmissões ao vivo, né, das reuniões das igrejas. Eu lembro que esse projeto foi apresentado também no Brasil, mas acabou ganhando pouca adesão, não sei por qual motivo, né? Como é que você enxerga também, você que hoje está dentro, né, inserido nesse mercado, como é que você enxerga essa questão dos direitos autorais, essa política de arrecadação também, voltada, por exemplo, né, para as igrejas, para os cultos? Houve muita falta de entendimento à época também que esse projeto foi apresentado. Eu me lembro que acho que foi o Massal, né, que acabou encabeçando isso. Sim, era um dos responsáveis. Era um dos responsáveis, Você tem ideia de como é que ficou isso no Brasil? Essa questão da política de arrecadação de direitos autorais envolvendo igrejas. Que visão você tem a respeito disso, Ayrton? Eu acredito, voltando um pouco no começo do que você disse, um dos problemas muito grandes que a gente tinha e enfrenta hoje, claro que muito melhor, muito mais organizado, mas a falta de organização que a gente tinha e de parâmetros, né? Porque quando a gente fala de uma cultura de música profissional, a igreja nos Estados Unidos, esse projeto do CCLA, ele já era muito bem estruturado de acordo com a cultura das reuniões, dos cultos, do serviço, né? Como se diz nos Estados Unidos. E no Brasil, nós sempre tivemos muitas áreas, assim, a história do nosso país e tantos outros assuntos, tantas outras coisas. É difícil você reunir informações para poder organizar as coisas, né? Então, eu acho que o desgaste ele se deu por conta disso. Pela amplitude da voz musical cristã e tamanho do nosso país, sempre foi muito difícil organizar isso, né? Então, naquela época, era muito mais a dificuldade de se fazer isso. Todas as organizações, todos os movimentos que a gente tinha nessa época, eles sempre passavam por essa questão, pela dificuldade de persistir, de se juntar informações durante o tempo. E não seguiu. Hoje nós temos alguns escritórios, algumas editoras que passaram a fazer esse trabalho muito bem feito, mas algo tão organizado e centralizado quanto esse projeto não aconteceu, e hoje é muito mais prático você trabalhar dessa forma, não centralizado para todos, mas cada um seguindo de acordo com a sua necessidade e buscando até propriamente dentro dessa proposta da CCLA e aprender um pouco e praticar dentro da sua realidade. E essa questão dos direitos autorais, sem dúvida alguma, ainda é um calcanhar de Aquiles, né, na indústria fonográfica. Sim. Como um todo, né, no Brasil, por mais que tenha avançado também na questão da arrecadação, mas muito ainda funciona na base da amostragem, né? Isso não dentro do segmento cristão, no segmento musical como um todo, né? Eu vejo mesmo, até como artista, né? Na época dos anos 2000, a dificuldade que era você ter ali a arrecadação correta, né? De algumas músicas. É engraçado que de 5, 6 anos pra cá, eu, pessoalmente, comecei a arrecadar o dobro, o triplo, o quádruplo do que eu arrecadava de músicas minhas que foram gravadas no início dos anos 2000. E que lá atrás eu não ganhava e que agora existe, né, acho que um trabalho mais efetivo mesmo, até para poder verificar, né, essas veiculações e tudo mais, né? Mas é sem dúvida alguma ainda um pouquinho de tabu essa questão dos direitos, o que é uma pena, né? Em especial para os artistas, para os compositores, para os músicos, né, que também muitas vezes gravam e ficam ali aguardando, né, os conexos e eles não vêm do jeito que deveriam vir, né? É um grande problema. Mas, fechando esse parênteses, né, eu falei para você, de repente, tentar compartilhar com a gente, né, a sua experiência em uma dessas suas produções executivas. Você que acompanhou também junto já numa nova etapa da carreira, na Mozilla Records, né?
do nosso amigo Ricardo Carreiras, um visionário, né? Um empreendedor da música, né? Que começou lá atrás, né? De forma ali embrionária, né? Ainda com a aliança, e depois fez essa transição, né? Tão ágil, tão bem sucedida, né? Para as plataformas digitais. E você acabou trabalhando, né? Na produção executiva de alguns projetos vitoriosos da Muzile, né? Como é que foi administrar? Eu falava, inclusive, aqui sobre essa coisa da administração de pessoal, né? A gente sabe que lidar com artista não é a coisa mais fácil do mundo, né? É sim. Então, foi uma experiência muito, muito importante para mim. Eu trabalhar na Muzile com o Ricardo, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, o Ricardo, ele é um gênio e ele sempre está um passo à frente. A forma com que ele enxerga a música, a excelência com que ele faz as coisas, é um discurso que eu sempre vou falar para todo mundo. Ele é uma pessoa excelente no que faz. E a forma com que... É interessante porque eu conheço o Ricardo em 2004, exatamente na época do Canción, porque na chegada do Instituto Canción, ele distribuía os produtos do Marcos Witt até então, do grupo Canción, e eu fui atrás de patrocínio, foi onde a gente começou a trabalhar meio que próximo e a entender um ou outro. Nesse mesmo ano, quando a gente trouxe o primeiro evento do Grupo Canción em 2004, quando o Koalo Samorano veio para o Brasil, e ele já se antecipou e falou assim, poxa, enquanto ele está aqui, vamos gravar 3 faixas dele em português. E já houve essa gravação. No ano seguinte, teve um projeto do Comunhão e Adoração, que nos anos 90 e anos 2000 era um projeto de uma expressão, e até hoje o Comunhão 6 do Adhemar de Campos, que foi o último, é um big de um projeto admirável, né? Ele é atemporal, né? Apesar de ter os arranjos bem focados nos anos 2000, ele é um projeto que você consegue assistir, né? Independente do tempo. E foi quando eu comecei a ter essa vivência mais de perto. Meu primeiro trabalho, a primeira produção que eu trabalhei musicalmente sério mesmo foi em 2000, mas com o Ricardo eu aprendi a ver esse lado profissional da música. E aí eu estive por perto em mais alguns projetos, até um momento quando eu deixei o banco, fui trabalhar com ele, e aí eu entendi melhor como gerir os processos, como gerir as pessoas, e entender como funciona a gestão, principalmente das pessoas, né? Que para você alcançar o objetivo, se você não tiver uma equipe que entenda, que compre a ideia, você não consegue chegar. Ainda que você tenha uma equipe excelente, você não sai do lugar. Estamos de volta com Política em Foco dessa terça-feira, abrindo a segunda hora dessa terça-feira e dando sequência no nosso bate-papo com Ayrton Júnior, ele que é CEO do Som do Reino. Nessa primeira parte da nossa conversa, né, a gente pode falar aqui sobre as suas experiências profissionais, sobre o seu background, né, a construção da sua carreira dentro desse segmento, né, da indústria fonográfica. Eu gostaria de ainda ter mais alguns minutinhos aqui da presença do Ayrton Júnior para a gente falar sobre essa nova etapa, né? À frente, então, do Som do Reino. Fala um pouquinho como é que se deu também esse encontro, né? O que vocês estão preparando, né? Eu sei que o trabalho está intenso, né? Inclusive você está hoje, nesse momento, né? A gente está falando com o Ayrton no Brasil, já são mais de 10 horas e você continua no escritório, né? Continuo firme e forte aqui, vamos até daqui a pouco ainda. Então fala pra gente como é que foi esse encontro, como é que se deu essa transição, né? Eu citei aqui o Som do Reino, que é muito identificado, né, junto a boa parte das pessoas, né? A figura, por exemplo, do André Aquino, do Alessandro Vilas Boas, do pessoal do Morada, né? E eles acabaram, sem dúvida alguma, também estabelecendo, né, um novo momento da música cristã, né? Que é tocada na igreja, do worship, né? E a gente pode dizer que eles estão na crista da onda hoje em dia, né?
São três nomes que ficaram bem marcados, né, pelos projetos do Som do Reino, e a minha vinda para cá, ela acontece exatamente no momento da Muzile em que as coisas funcionam muito bem, mas uma das pessoas que trabalhavam com o Som do Reino também era a pessoa que eu contratava para fazer os vídeos, né, para a Muzile. E essa pessoa falou assim, puxa vida, você tem uma veia ministerial, eu vejo toda a tua história, puxa, você funcionaria bem no Som do Reino. E eu entendi que o Som do Reino era muito mais ministerial, prático, de vivência, do que eu vivia naquela situação na Muzile, na minha posição na situação, que era uma gravadora exclusivamente, que tinha os produtos musicais, e o Som do Reino tinha envolvimento ministerial, de eventos, de congressos, de ministrações, de coisas que me chamavam muito a atenção. E eu entendi que era da parte de Deus um novo momento para que eu pudesse tanto liderar pessoas musicalmente, quanto envolver essa parte ministerial, que é todo o meu histórico, que eu estudei, que eu me preparei para fazer. E tem tudo a ver, né, Ailton? Tem tudo a ver também, na verdade, com isso que a gente está falando, essa coisa de implantar políticas, né? Que tem também muito a ver com a coisa da implantação de uma cultura, né? E o Som do Reino, ele veio meio que ampliando também essa cultura musical, né? Eu brinquei aqui que hoje estão na crista da onda, porque as pessoas acabam detectando muito, né? Tá na moda, não tá na moda, tá na moda, não tá na moda, né? Mas, na verdade, é muito mais do que isso, né? É a implantação de uma cultura mesmo, né? Exatamente. A gente tem a nossa frase, a nossa frase sempre a gente criou uma cultura que o quarto de intimidade gerou a mesa gera o palco, e o palco sustenta o campo. Que campo? O campo missionário. Entendendo que tudo começa no nosso quarto. A gente tem o Som do Secreto, que é a principal gravação do Som do Reino, o ajuntamento, onde aí já teve Brunão, Ale, o Aquino, o Marcos Brunet. É realmente essa situação da gente trazer um pouco da experiência. Não é você pegar o quarto, a intimidade do teu quarto, e colocar ela em cima do palco, mas é entender que o quarto gera uma mesa de comunhão. E a partir dessa mesa de comunhão, a gente consegue subir num palco para ministrar, para poder cantar, e que isso gere um sustento para o campo missionário. Então, o Som do Reino traz essa identificação das pessoas que falam assim, puxa vida, eu consigo trazer isso no meu quarto, na minha intimidade com Deus, e depois de ter um relacionamento com a igreja local, a gente consegue ministrar. E eu acredito não somente a gente vai trazer uma música de intimidade, mas também uma música para um ajuntamento que sustente também com uma cultura o campo missionário, para que a gente consiga sustentar isso da porta para fora. Porque muitas vezes o momento de intimidade, ele pode parecer algo... Não, intimidade que eu digo, o teu momento de oração, de devocional, ele pode ser muito fechado seu, mas quando você reparte aquilo que Deus te deu no teu quarto, com os teus próximos, com a liderança da tua igreja, com os irmãos de ministério, você consegue ter uma plenitude para conseguir realizar a música, e isso repartir e sobrar, a gente fala sobrar, mas não sobrar, mas é o esparramar para a igreja e para fora da igreja também como missão, e essa é a forma que a gente entende. E o Som do Reino basicamente é essa frase que a gente adotou para a gente. Tudo começa lá no quarto, mas ele não termina dentro da igreja, numa chapação de 1 hora de louvor, mas isso precisa sim estar da porta para fora, sustentando a igreja e o campo missionário. Legal. Basicamente é isso que a gente tem vivido. É isso aí, implantando a cultura, né? É o que a gente poderia dizer, é uma política onde você acaba, né,
tendo fundamentos sólidos, né? E permanentes, né? Quando você tem uma política de implantar mesmo uma cultura, né? Com valores, né? E com um propósito, você acaba passando por cima, né? Dessas coisas até mesmo que são muito mais temporais, né? Você está falando de valores, né? E de um propósito Sim. que é atemporal, que é eterno. E quais são as novidades? Tem alguma coisa para compartilhar nesse fechamento? Temos aqui mais um minutinho, né? O que você poderia compartilhar? Até mesmo, de repente, deixar, se quiser, algum contato, né? Onde as pessoas possam também conhecer um pouco mais sobre o trabalho, aqueles que estão nos ouvindo. A gente tem uma audiência nesse momento bastante ampla e bastante heterogênea, né? Nós falamos aqui para brasileiros, para a comunidade brasileira aqui em especial, nas emissoras de Massachusetts e Flórida, muitos ligados nesse contexto, né? De igreja, da música cristã, outros que são ouvintes da programação, mas que também estão sempre atentos a essas novidades. O que você poderia compartilhar e até mesmo deixar os contatos para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais também desse trabalho e do pouco que a gente pôde conversar nessa noite? Sim, uma das coisas mais legais que a gente tem para compartilhar é que, como eu disse, o Som do Secreto ele é um momento onde a gente se junta para fazer um projeto musical, mas o que pouca gente sabe é que a gente passa 3 dias juntos e no final disso a gente grava um projeto. A gente tem um tempo de compartilhar, de vida em igreja e entre irmãos muito grande. Aí no final a gente brinca, né? No final a gente acaba gravando, a gente acaba fazendo música no final disso tudo. E o Som do Secreto 3, a gente grava ele, pretendemos gravar no primeiro trimestre, já para voltar dentro das possibilidades, né? Com relação a essa questão de pandemia, a gente gostaria de ter feito nesse ano de 2021, mas fica para o começo de 2022 e a gente tem preparado algo bem legal para isso. Então, ano que vem, uma das coisas que vai ser muito gostosa é isso, é a realização do projeto 3 do Som do Secreto. E quem quiser acompanhar a gente, os nossos projetos é bem simples. Som do Reino no Instagram, no YouTube também, YouTube/Som do Reino. Então, essas são as formas com que o pessoal pode encontrar a gente. Legal, muito bom. Ayrton Júnior batendo esse papo com a gente, dando, né, esse espaço também para compartilhar da sua história, né, falando sobre a sua formação dentro desse segmento, um segmento bastante competitivo, com muitos desafios que, sem dúvida alguma, exigem também bastante perícia e uma boa dose de política, né, para tentar, como nós dissemos desde o início, né, contemplar vários interesses, opiniões diversas, né, mas sempre com o mesmo objetivo, né, de conseguir, né, fazer ser bem-sucedido os projetos, e o Ayrton Júnior tem tido essa felicidade ao longo da sua carreira, né, de estar sempre à frente de bons projetos. Ayrton Júnior, foi um prazer ter a sua participação com a gente, espero que seja a primeira de muitas, né, eu sei que você tem em breve também, né, uma visita programada aqui nos Estados Unidos e será muito bem-vindo aqui nos nossos estúdios também. Puxa, muito obrigado, foi um prazer muito, muito grande participar, o papo foi muito gostoso, a gente sempre fica apreensivo quando a gente vai falar, puxa, como é que vai ser, mas olha, foi muito além da expectativa, eu gostei demais, obrigado mais uma vez. Legal, forte abraço. Outro, tchau, Valeu, tchau. até mais, amém.